Bem-vindo ao A Verdade sobre a China. Imagine comprar um apartamento de alto padrão, daqueles que aparecem no anúncio com jardim perfeito, fachada brilhando, família sorrindo e promessa de propriedade por 70 anos. Agora imagine entrar nesse mesmo apartamento poucos anos depois e descobrir que a parede parece biscoito molhado, a escada parece ter sido desenhada por alguém que faltou à aula de física e a umidade está fazendo mais sucesso que o proprietário. Pois é. Em tese, você comprou uma casa. Na prática, parece que recebeu uma pegadinha imobiliária com financiamento de longo prazo. E o mais assustador é que isso não é apenas uma história sobre um prédio mal feito. É uma janela para algo muito maior. Um modelo de construção em que velocidade, propaganda e meta política muitas vezes passam na frente de segurança, fiscalização e bom senso. A China gosta de se apresentar como o país que constrói pontes nas nuvens, trens atravessando montanhas, cidades inteiras surgindo em tempo recorde. Só que existe uma pergunta que ninguém gosta de fazer durante a cerimônia de inauguração. Aquilo foi construído para durar ou apenas para sair bonito na foto? Veja o caso desses conjuntos residenciais vendidos como sonho moderno. O comprador coloca ali a poupança da vida inteira, talvez o dinheiro dos pais, anos de trabalho, empréstimos, ansiedade, esperança. Depois entra no imóvel e descobre infiltração, mofo, parede fraca, acabamento vergonhoso e uma sensação de que cada canto da casa está dizendo boa sorte, amigo. Quando uma escada parece estar enfiada de qualquer jeito na parede, com parte dela praticamente flutuando, isso deixa de ser erro pequeno. Não é mais acabamento ruim, é quase uma roleta russa com piso cerâmico. A ironia é cruel. Falam em direito de propriedade por 70 anos, mas alguns desses prédios parecem ter dificuldade para sobreviver 7. E quando os moradores reclamam, muitas vezes a resposta vem no estilo clássico. Empurra para a administradora empurra para a construtora diz que está sem verba e, no fim, a culpa quase cai no morador por ter cometido o crime de morar dentro da própria casa. É como comprar um guarda-chuva furado e ainda ouvir que o problema foi você ter saído na chuva. Mas essa lógica não fica presa dentro dos apartamentos. Ela cresce, ganha concreto, aço, cabo, montanha, rio, barragem. Um dos exemplos mais chocantes foi o colapso de uma grande ponte na China, que despencou pouco tempo depois de seu vão principal ter sido concluído. A obra havia sido promovida como símbolo de uma nova era, uma ponte quase poética, suspensa entre montanhas, digna de propaganda oficial com música épica ao fundo. Só que quando a realidade cobrou a conta, a poesia virou poeira, pedra e destroço caindo no rio. As autoridades logo apontaram para deslizamentos e rachaduras na encosta. Claro, a natureza sempre é uma ótima suspeita quando ninguém quer olhar para a papelada. Mas especialistas levantaram uma pergunta mais incômoda. Se o terreno já era instável, por que construir ali daquele jeito? Quem aprovou o local? Quem fez o estudo geológico? Quem assinou? Quem fiscalizou? Uma ponte não começa a desabar no dia em que cai. Muitas vezes ela começa a cair no dia em que alguém ignora o primeiro relatório, corta a primeira etapa, acelera o primeiro prazo e decide que o importante é entregar a obra, não entender a montanha. É aqui que aparece o coração do problema. A China não tem falta de engenheiros capazes, pelo contrário, tem gente extremamente qualificada. O problema é quando a técnica fica abaixo da política. Em um sistema saudável, o engenheiro pode dizer: não, esse terreno é perigoso, não, esse prazo é absurdo, não, essa fundação precisa ser revista. Mas quando a obra vira troféu administrativo, quando cada ponte é uma medalha para algum dirigente, quando cada inauguração ajuda uma carreira, a voz técnica pode virar apenas um detalhe inconveniente. E detalhe inconveniente, em certos sistemas, costuma ser enterrado antes da fundação. Depois veio outra tragédia em uma obra ferroviária, com cabo rompido, estrutura cedendo e trabalhadores caindo durante a etapa final da construção. A obra era celebrada com aquelas palavras que parecem sempre vir em pacote: maior, mais longo, mais alto, primeiro do mundo. Só faltou dizer mais seguro. Operários trabalhavam numa fase extremamente delicada, sob pressão de prazo, inclusive em horários que levantaram suspeitas. E aí a pergunta fica amarga: por que tanta pressa? Por que empurrar trabalhadores para uma tarefa perigosa como se o calendário fosse mais sagrado que a vida humana? Quando uma empresa corre para cumprir prazo, quando o contratante quer resultado, quando o governo quer cerimônia, quem fica na ponta segurando o risco? O trabalhador. Ele não aparece no render 3D do projeto, não aparece no discurso de inauguração, não aparece na placa dourada. Mas é ele que sobe na estrutura, ajusta cabo, carrega equipamento, trabalha de madrugada e quando tudo dá errado, vira número em uma nota oficial. O colapso, então, não é só de concreto.
é também de responsabilidade moral. E se alguém pensa que isso é apenas um problema doméstico chinês, a história fica ainda mais séria. Porque esse modelo foi exportado. Através de grandes projetos internacionais, muitas construtoras chinesas passaram a vender ao mundo uma promessa tentadora: infraestrutura rápida, financiamento fácil, preço baixo, entrega grandiosa. Para países que precisam de estradas, portos, energia e ferrovias, parece uma oferta irresistível. O problema é que, às vezes, o barato vem com uma prestação escondida. E essa prestação pode ser paga depois com rachaduras, processos, dívidas, danos ambientais e vidas perdidas. No Equador, a usina hidrelétrica Coca-Cola do Sinclair virou um dos exemplos mais simbólicos. Construída por uma grande empresa estatal chinesa, foi apresentada como um marco energético. O projeto custou cerca de 3 bilhões de dólares, algo na casa de quase 15 bilhões de reais. Dinheiro suficiente para deixar qualquer contribuinte brasileiro com falta de ar e vontade de sentar. Mas depois de entrar em operação, surgiram problemas graves. Milhares de rachaduras, vazamentos, falhas estruturais e uma longa disputa internacional. O Equador chegou a buscar indenização de centenas de milhões de dólares. 400 milhões de dólares, por exemplo, equivalem a quase 2 bilhões de reais. Não é troco de padaria. É uma montanha de dinheiro para consertar uma promessa que deveria ter vindo pronta. E o caso não é só técnico. Uma barragem mal planejada ou mal construída não ameaça apenas máquinas e concreto. Ela pode comprometer fornecimento de energia, estabilidade financeira, rios, comunidades e ecossistemas inteiros. É o tipo de obra que, quando dá errado, não dá errado pequeno, não é uma torneira pingando. É um país inteiro olhando para uma estrutura gigantesca e pensando: será que isso aguenta? E quando um país chega a esse ponto, a confiança já começou a rachar antes do concreto. A lógica por trás disso é conhecida. Empresas entram com propostas muito baratas, vencem concorrências, prometem velocidade, oferecem financiamento e criam uma dependência política. Para governos pressionados, isso parece ótimo. Afinal, quem não quer inaugurar obra grande antes da próxima eleição? Só que preço baixo demais sempre levanta uma pergunta: onde foi feita a economia? No material? Na fiscalização? Na mão de obra? No estudo técnico? No controle de qualidade? Porque em construção, meu amigo, desconto milagroso muitas vezes aparece depois em forma de rachadura. Na Tailândia, outro caso levantou indignação. Após um forte terremoto em Mianmar, um prédio de escritórios relacionado a uma construtora chinesa desabou em Bangkok, mesmo estando longe do epicentro. A investigação apontou problemas como concreto de baixa resistência, aço inadequado, eixo de elevador fora de posição e até suspeitas de assinatura falsificada de engenheiro. Isso é o tipo de detalhe que transforma uma obra em suspense. Porque por fora pode parecer prédio moderno, por dentro talvez seja um castelo de cartas vestido de vidro. Na Sérvia, a queda da cobertura de uma estação ferroviária recém-reformada provocou mortes, protestos e uma crise política. A obra havia passado por anos de reforma com participação de empresas chinesas. Pouco depois da reabertura, parte da estrutura desabou. A tragédia gerou revolta popular, investigações e acusações envolvendo autoridades e possíveis ganhos ilegais. O ponto aqui é importante: uma obra mal feita não derruba apenas teto, ela derruba a confiança, derruba a reputação, derruba a ideia de que contratos internacionais assinados em gabinetes fechados realmente servem ao povo. E então voltamos ao cidadão comum na China, porque é ali que a história fecha o círculo. Uma moradora compra seu imóvel, reforma, ventila por meses para tirar cheiro químico, leva os filhos para morar e logo descobre que as paredes estão molhadas. Em dias de chuva dava para tocar na parede e sentir a umidade. Depois, ao remover o papel de parede, aparece o verdadeiro retrato: mofo, infiltração, estrutura apodrecendo. O que parecia casa nova era, na verdade, um problema antigo maquiado com acabamento. Essa imagem é poderosa porque resume tudo: a ponte que cai na montanha, o cabo que rompe na ferrovia, a usina que racha no Equador, o prédio que desaba na Tailândia, a estação que mata na Sérvia e o apartamento que mofa por dentro fazem parte da mesma pergunta: o que acontece quando a aparência de desenvolvimento se torna mais importante que a base que sustenta esse desenvolvimento? A China pode construir rápido, isso ninguém nega. Pode erguer pontes gigantescas, ferrovias impressionantes, cidades inteiras e projetos que deixam o mundo olhando com espanto. Mas a verdadeira medida de uma obra não é a festa de inauguração. É o que acontece depois que as câmeras vão embora. É saber se a ponte continua firme quando chove, se o prédio resiste quando a terra treme, se a barragem aguenta décadas, se o trabalhador volta para casa
Se a família dorme tranquila dentro do apartamento pelo qual pagou a vida inteira. No fim, a maior tragédia talvez não seja uma ponte desabar. A maior tragédia é quando todo mundo percebe que a fundação estava errada. Mas mesmo assim alguém cortou a fita, sorriu para a câmera, fez discurso bonito e chamou aquilo de progresso. Porque progresso de verdade não é construir mais alto, mais rápido e mais barato. Progresso de verdade é construir algo que não transforme o futuro das pessoas em entulho. E quando um país exporta concreto cheio de rachaduras junto com promessas grandiosas, o mundo começa a entender que certas obras não caem de repente. Elas apenas revelam em público aquilo que já estava podre por dentro.